Boa noite, Pai de Jesus sobre todos, amém? Sobre vocês que estão aí, sobre aqueles também que nos assistem. Desejo do nosso coração é que todos sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Creio que a gente já foi edificado, né? Temos sido edificados aqui. E creio também que o Senhor vai nos dar mais uma oportunidade nesse tempo da palavra, junto com o testemunho, de sermos edificados plenamente no Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Queria chamar a Débora aqui. A Débora vai me acompanhar aqui numa dobradinha que a gente já tem feito. Quem conhece Débora aí, levanta a mão. Aí, Débora, está conhecida, hein? Está bem conhecida. Quero liberar para vocês um testemunho que eu já havia prometido durante alguns anos e de uma obra completa que Deus tem feito na nossa vida, né? De restauração familiar, de restauração de vida com Cristo. Deus tem assim nos abençoado de uma maneira muito tremenda, muito tremenda. E já tem algum tempo eu vinha ventilando isso, né? Algumas ministrações aqui eu falava, vai ter um tempo que nós vamos poder contar essa bênção de maneira mais completa. E creio que chegou essa noite. A gente já teve um tempo conversando com o pessoal em Rio das Ostras, foi muito legal. E aí surgiu, agora há pouco tempo, entre os irmãos, a ideia da gente compartilhar o que Deus tem feito conosco. Vocês querem nos ouvir? Amém? Quer mesmo? Amém? Então tá bom, já que vocês querem nos ouvir, vou pedir um pouquinho de paciência e que Deus possa edificar a tua vida. Em nome de Jesus. Primo, ora por nós, primo. Esse privilégio da gente poder compartilhar, né? Coisa linda, né? A família, coisa linda. Amém. Você pode erguer suas mãos, em nome de Jesus. A gente segue declarando que é uma noite da gente apontar para o Cordeiro. E essa história aqui é uma história digna de ser contada. Ele fez essa obra. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Edi e da Débora. Chamamos, ó Pai, a graça do Senhor sendo manifesta, a tua palavra sendo contada através dessa história em nome de Jesus. E a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que não volta vazia, que ela vai produzir o efeito a qual ela foi enviada. Em nome de Jesus nós chamamos a tua palavra, Senhor, sobre a vida desses irmãos, em nome de Jesus. Abençoamos também todos aqueles que se conectam com esse conteúdo, com esse momento aqui, em nome de Jesus, para que estejamos com o nosso coração aberto, como uma terra fértil, uma terra boa, que caia a boa semente que é a tua palavra e produza a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1, que assim seja em nome de Jesus. Abençoamos essa família linda, Senhor, em nome de Jesus. Fica à vontade em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Você pode ler comigo Lucas capítulo 15, texto muito conhecido, que fala da parábola do filho pródigo. E eu penso que esse texto do filho pródigo, acho que está muito próximo a nós, né? Como famílias, como aqueles que têm problemas na tua casa com os filhos, com os próprios filhos que conflitam. Eu acho que esse texto aqui, uma hora ou outra, ele está muito próximo a nós. Amém? Quantos concordam? Amém. Os pais, então, concordam rapidinho. Amém? É rápido. Então, a parábola do filho pródigo, a partir do versículo 11, né? Lucas 15, 11, diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. No caso, a tradução tem herança também. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra,
o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como ao menos um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Amém? Eu amo esse texto, acho um texto assim, maravilhoso. Eu sei que ele é muito pregado, não preciso explanar muito ele aqui, todos vocês conhecem esse contexto, mas tem alguns aspectos dele que para mim assim é poderoso, é maravilhoso. São alguns aspectos que me encantam, eles me deixam assim cada vez mais apaixonado tanto pela palavra quanto principalmente por essa passagem. É quase que impossível qualquer um de nós, né, eu creio assim, que qualquer de vocês, qualquer um de nós que tenha visto essa passagem, olhado essa passagem, lido essa passagem, não se encante por esse texto. É assim ou não? É assim ou não? Amém? É muito forte, né? E aqui você vai ver alguns aspectos muito importantes, onde eu vou falar que tem a ver com a história que a gente vai contar aqui, e é possível que tenha a ver com você também. O versículo 12, por exemplo, fala que o mais moço dele pede ao pai parte da herança, né? E você sabe muito bem que naquela época pedir parte da herança ou até mesmo a herança significava que o filho não só queria viver independente do pai, né, distante do pai, mas é também como se ele desejasse precocemente a morte do seu pai. É tipo assim: eu não quero viver mais com você, você não me interessa, eu quero viver do meu jeito, da minha forma. E se você morrer também, para mim tanto faz. E interessante que o pai não fala nada, simplesmente pelo contexto aqui nós vemos que ele libera, porque o amor libera, né? O amor, na verdade, não quer ver ninguém aprisionado por obrigação. Então o pai libera, ainda que aquilo fosse para ele um desprezo total, ainda que aquilo para ele fosse vergonhoso naquela época. Outro contexto interessante aqui desse texto, versículo 14 e 15, acompanha comigo, que diz assim: havendo ele gastado tudo, né, que foi a herança que ele conquistou, passou a ter fome naquela cidade, naquela época ali, e ele começou a padecer muitas necessidades, e foi num declínio, né? Versículo 15 diz que ele chegou a trabalhar para alguém, apacentando porco, e depois ele queria comer também aquela comida, aquela lavagem. E a gente vê aqui que a necessidade de quem se afasta de Deus, ela é uma necessidade real. A necessidade de quem se afasta do Senhor, se afasta da sua casa, tanto física, né, como espiritual, tem um declínio. Não tem uma viva alma, vou dizer para você, que saiu do Senhor, que não passa por aflições, por mais que ele não fale nada. Quem está distante do Senhor, de fato, está amargando muita coisa, muita derrota. E esse texto fala disso aqui. Você vê que a coisa é tão grave que ele começa a considerar também a questão não só de tomar conta de um animal que era tido como imundo, mas também ele começa a desejar aquela comida. E versículo 20, que eu queria chamar a atenção também, e é esse que me impressiona muito, ele fala assim: levantando-se, ele foi para o pai, né? O garoto, quando ele caiu em si, ele foi para o pai, e quando ele ainda estava longe, ou seja, quando ele ainda estava vindo, quem que avistou ele primeiro? Foi o pai. Olha que coisa interessante. Aqui nos mostra como que ficou
o coração do pai que estava na janela, possivelmente, né? Não sei quanto tempo esse garoto ficou distante, aqui não fala se dia, esse ano, esse meses, mas eu fico imaginando quanto tempo o pai voltava na janela e olhava, e meu Deus do céu, cadê o meu filho? E voltava de novo e orava a Deus, e a alegria dele foi tremenda, que quando ele vê o filho, a palavra diz que ele avista o filho, e ele tem a iniciativa de correr para os braços do filho, a beijá-lo, né? Ele estava o tempo todo a esperar o filho, e é ele quem tem a iniciativa de ir até ele. Isso nos mostra que é Deus, que Deus, na verdade, corre para nos abraçar. Isso nos mostra que Ele está o tempo todo a nos esperar, ou seja, Deus tem um plano para quem sai fora dos seus planos. Amém? Deus tem um plano, fala comigo, Deus tem um plano para quem sai fora do plano. Fala aí para quem do teu lado aí para dar uma despertada. Deus tem um plano para quem sai fora do plano. E em todos os casos aqui que você vai ver no capítulo 15, todos eles acabam em festa. Fala da ovelha que foi perdida e acabou em festa. Fala da dracma que foi encontrada e acabou em festa. E fala do filho pródigo também. E, logicamente, ia acabar em festa por causa da restauração. Ia haver júbilos, né? Por aquilo que havia se perdido. Quantas histórias o pai e o filho eles não tinham juntos, né? Quantas lembranças, quantas memórias, quantos sorrisos, quantas trocas, quantos compartilhamentos. E quando o filho volta, há a alegria pela reconexão. Voltando à atualidade nossa, o que a gente quer dizer? Eu quero começar falando da minha parte do pai, né? No testemunho. Sobre a Débora. E sobre as minhas filhas. Na verdade, eu tenho 2 filhas lindas e maravilhosas. Obrigado, Senhor. Puxaram a mãe também. E eu sempre desejei para minhas filhas, acho que como todo pai, as coisas de Deus. Sempre desejei o melhor de Deus. Sempre a gente tinha conversas, né? Quando a gente estava junto para tomar um café, para almoçar. Enfim, o convívio normal de uma família cristã. E a gente sempre compartilhava coisas de Deus, compartilhava a Bíblia, aquela coisa toda, cafés da manhã, né? Tem muitas crianças que agora são adultas aí no meio, que participaram disso lá em casa, estão fazendo assim, que conheceram a gente mais intimamente. Então tinha muita conversa, muito café, né? E de repente, a partir de 2011 para 2012, o negócio ficou feio para nós. Entrou uma turbulência assim, terrível, porque a gente estava morando em Arraial do Cabo e a partir dali a Débora começou a se interessar pelo mundo, ela começou a se encantar com as coisas mundanas, com as coisas seculares, começou a desobedecer princípios, ia a algumas festas escondidas, né? A festa da escola, lembra? Tive que ir lá buscar, terrível. Festas de escolas, começou a fugir das rotinas normais, ou seja, a gente marcava para encontrar ela num lugar, ela estava no outro, né? Então tinha essa coisa de engano, e a gente começou a perceber que ela estava vindo num declínio, e a partir daí começou a se ter muita discussão em casa. Logicamente, nós que desejávamos, né, manter os filhos dentro de um princípio bíblico, começamos a ter muitas discussões, aquela coisa toda. E ela, muito apaixonada, logo assim que nós saímos de Arraial do Cabo, viemos morar em Cabo Frio, com uma semana morando em Cabo Frio novamente, Débora se apaixonou perdidamente por um garoto. E aí o que aconteceu? Uma fuga. A Débora fugiu de casa. Eu fui para uma reunião de IL, e aí eu estava ministrando lá, a gente já estava com alguns problemas, mas por enquanto estava sob controle. E quando eu cheguei em casa, minha esposa estava desesperada, chorando, aliás, ela me ligou, desesperada, chorando, pedindo para ir para casa, e a gente foi correndo lá, eu e mais alguns irmãos. Quando chegou lá, Débora tinha fugido. Essa foi a primeira fuga dela. Coisa terrível para a nossa vida. Você imagina um velório sem corpo, porque nós ficamos chorando, alguns irmãos estão presentes aqui, Jailton, Bira, e nos deram a maior força naquela época. Tem outros também que eu
saber mencionar o nome. E a gente ficou num velório sem corpo, porque a gente estava chorando, não sabia o paradeiro, não sabia onde estava. Foi, de fato, uma noite muito terrível, uma noite profunda, a noite escura da alma. E, com o decorrer, veio aquelas impotências, né? Nós não sabemos o que fazer, porque foi uma questão que fugiu do nosso controle. Você imagina os pais que já passaram por isso, que passam por isso, as noites acordadas, as angústias que nós sofremos. Eram dias de pânico, você dormir e não saber o paradeiro da tua filha, porque ela não fugiu só uma vez. Ela começou a ter essa prática de fuga, e foi muito difícil para a gente. A gente começava a se perguntar o que nós fizemos de errado. Eu e minha esposa, a gente só sabia chorar, né? Deprimir, e a gente não sabia, ficava perguntando, Senhor, o que foi que nós fizemos de errado, aonde que num determinado momento a coisa se perdeu, porque eu acho que é o sentimento de todo pai, toda mãe. Mas depois também eu entendi que era uma provação para a minha vida, e talvez uma das mais terríveis que eu teria que enfrentar. Eu sempre tive medo dessa coisa de um dia perder uma das minhas filhas para o mundo. Não sei o que passava na minha mente, mas sempre quando eu pensava nisso, eu falava, pô, Senhor, misericórdia, me livra disso. Aí eu acho que aconteceu comigo aquilo que aconteceu com Jó, né? O que eu mais temia me sobreveio. Aí eu comecei a encarar de frente. Nas demais fugas, esse é o meu ou esse é o seu? Nas demais fugas, a gente já começou assim a entregar para o Senhor, porque a coisa estava realmente fora do nosso controle. E num desses momentos da gente tentar segurar ela, de falar para não ir, de brigar, de discutir, aquela coisa toda, em oração eu ouvi uma voz falando assim, que o Senhor cuidava dela melhor do que eu. Deixa que eu cuido melhor do que você. Você com toda a sua proteção, você com toda a sua vontade, né, como pai, de deixar ela guardada, preservada, não cuida tão bem quanto eu. E essa voz começou então a me acalmar. Nas demais fugas, eu e minha esposa, a gente já estava melhor. Sofri muitas afrontas por ela, porque ela, através de cartas, né, ela me fustigava, ela me confrontava, me afrontava, porque eu era quem mais a confrontava severamente. Toda vez que eu chegava em casa tinha um confronto, né? Toda vez que chegava em casa tinha um conflito, tinha uma repreensão. Então ela já estava comigo, né? Mãe sempre mais aquele coração dócil, sabe apacentar melhor do que a gente. E aí eu sofri por cartas. Nas cartas, ela me chamava de um montão de coisa. Por que carta? Porque naquela época não tinha redes sociais. Graças a Deus, meu Deus. As redes sociais daquela época eram cartas, era torpedo. Quem aqui sabe o que é torpedo? E nesses torpedos ou cartas, ela me chamava de ridículo, rígido demais. Falava que amava a todos, menos a mim. Tinha algumas cartas que ela me feria mesmo. Ama todo mundo, menos a ele. Tem algumas que até chegou a falar que odeia, né? Aí tinha uma de chantagem, né? Que ela falava que preferia morrer do que viver perto de mim. Olha só que doideira. Isso tudo por crises com a paixão que ela tinha, né? Como a gente viu no texto aqui, o amor do pai, ele acaba liberando. O amor não quer ver ninguém por obrigação. Deus já fez isso conosco desde o Éden, né? Quando plantou as árvores no jardim e permitiu que o homem escolhesse. Porque Deus não quer nenhum robô. Amém? Quantos creem nisso? Deus quer pessoas que o adorem de verdade, de todo o coração. E assim acaba sendo o nosso papel também como pai, né? E teve uma situação muito interessante. Já vou deixar a Débora falar. Que eu e minha esposa, a gente orando, nós aplicamos um jejum e um monte de 30 dias. Nós saímos cedo para o monte, jejuado, e a gente orava até a hora que desce. Depois, quando descia, a gente ia tomar um café junto, alguma coisa. E a gente orava um pelo outro, a gente impunha as mãos um sobre o outro. E, logicamente, o nome da Débora, a vida da Débora era tema central.
né? Ela já tinha ido embora, perdão, e ela já estava fugindo, né, forçando essa coisa de ir embora. E aí o que aconteceu? Teve um dia que foi muito tremendo, porque eu tive uma experiência e a minha esposa teve a mesma experiência. A gente desceu do monte, convicto de uma situação dentro do coração, só que a gente não compartilhou. E aí, a gente acabou de tomar café e eu fui trabalhar. Assim que eu chego no trabalho, ela me liga e fala para mim, olha, a Débora acabou de ir embora, segundo ela, definitivamente. Aí eu fui para casa de novo, estar com ela, para a gente orar mais uma vez e tal. Eu perguntei, mas por que você deixou? Aí ela falou assim, eu deixei porque assim que eu desci do monte, o Senhor falou comigo que se ela desse de novo mais um passo, né, forçasse novamente a barra para poder sair, que era para poder liberar. Porque o amor libera. E aí eu falei para ela, poxa, engraçado, eu tive a mesma sensação quando eu desci. E a gente creu que foi o Senhor. Por quê? Porque a partir daquele momento foi libertador para a gente. A gente não ficou mais com medo, nós não ficamos mais com pânico de nada, não ficamos mais vigiando os trincos da porta, não ficamos mais vigiando as janelas. Tivemos uma noite que pudemos dormir mais tranquilamente e a gente entendeu que foi o Senhor. E a partir dali seguiam-se dias de oração, de choro, de jejum. Eu estava tão perdido que teve uma noite que eu passei quase que uma noite inteira num barco ali nas Palmeiras. Entrei dentro de um barco à noite. Fiquei deitado chorando e pedindo misericórdia a Deus e que Deus trouxesse a minha filha de volta. Aqui no ID, a gente tinha uma oração pela manhã. Quantos lembram aqui, pessoal do ID aqui? Todo mundo lembra. 7 da manhã, a gente vinha todo dia. Eu estava tão perdido, estava tão deprimido, estava tão angustiado, que às vezes a trajetória nossa era ir até ali perto do Tem Tudo e voltar para trabalhar. Eu pegava aquela reta ali chorando, irmãos, eu não tinha rumo. Às vezes eu aparecia lá perto da ponte, do nada. Olha que loucura. E a minha oração sempre era a mesma. Senhor, traz a minha filha de volta. Amém? Vou deixar a Débora falar o contexto dela. E a gente vai ver, como eu falei, que a necessidade de quem se afasta, ela é real, por mais que ela não fale. E a Débora passou o lado sombrio dela também dessa história. Vocês querem ouvir a Débora, amém? Vocês querem ouvir mais você do que eu, né? Boa noite a todos. Perdão pelo nervosismo. Com 16 anos eu saí de casa e já de imediato para mim foi um choque de realidade, porque eu vinha de um lar tranquilo até então e fui para um ambiente onde existiam brigas constantes. E o Rafael, né, como ele estava no seu ambiente normal, ele logo voltou aos seus afazeres de trabalho, escola, jogar futebol com os amigos. E eu fui me sentindo muito sozinha, no lugar onde eu não conhecia as pessoas, né? E então, nesse período, eu criei uma dependência emocional no Rafael muito grande. E por algumas vezes eu tentava voltar para casa, mas eu não conseguia, porque eu dependia de uma aprovação dele, de que ele aprovasse que legal, para poder conseguir voltar. E cada vez que eu voltava, eu só ia ficando mais fraca e mais frágil. E nesse tempo eu acabei tendo alguns problemas com depressão e ansiedade. E foram dias terríveis, porque eu me trancava dentro de um quarto escuro, eu não comia, eu não saía de casa, eu não tinha forças nem para levantar da cama. E vivia com uma angústia no peito, que até então eu não sabia, né? Mas
E nesse período também de depressão eu cheguei a pesar 30 e poucos quilos. E no meio disso eu descobri, na verdade se passaram 4 anos eu nessa angústia de depressão, de choro, de me sentir muito sozinha. E muitas das vezes de não conseguir entender como que as pessoas que estavam ali naquele ambiente comigo não enxergavam que eu estava morrendo. Então, nesse meio período eu descobri que estava grávida. Depois de 4 anos vivendo dessa maneira, eu descobri que estava grávida e eu achei que meus problemas talvez fossem resolvidos ali. Mas aí, quando eu fui contar para o pai que eu estava grávida, ele olhou para mim e disse que ele assumiria a criança, mas que ele não queria mais nada comigo. E eu já com os meus problemas psicológicos, né? Ali para mim eu realmente achei que eu não suportaria. E eu tentava muitas vezes pedir forças a Deus, mas eu enxergava uma escuridão, um abismo enorme entre eu e Deus. E eu achava que Ele não iria me ouvir. Eu achava que seria em vão se eu clamasse ou se eu pedisse socorro. Só que eu não tinha para onde voltar. Eu só tinha Ele. Então, bastou um pedido meu de socorro para Deus, para que Ele me ouvisse. E ali, o caminho foi se clareando para mim, aquele abismo que existia entre eu e Deus, eu já não enxergava mais, eu consegui sentir Ele comigo de novo. Então, eu consegui rever aonde eu caí, consegui forças, eu voltei para a casa dos meus pais. E depois de um período de restauração, né, eu restaurei com a igreja, restaurei minha família. Hoje, meu esposo é excelente. E eu e minha casa, hoje, a gente serve ao Senhor com alegria. E é isso. Amém. Glória a Deus. Quando penso eu, né, que quando essas coisas acontecem, Deus, na verdade, quer tratar de todos os lados, né? Deus não quer tratar só uma pessoa, Deus quer tratar de todos os lados, né? Conforme eu falei, o desespero de um coração, né, de um pai que ficou na janela, um pai e uma mãe, que corre, que abraça, e quando ela entrou em nossa casa pedindo perdão, já entrou pedindo perdão por tudo, depois de 4 anos. Depois de 4 anos e várias tentativas de recomeço, né? Foi um processo assim muito tremendo de Deus, foi de fato um recomeço, foi um milagre. A gente andou num processo de perdão mútuo, né? Mesmo apesar dessa crise de depressão que ela falou, e foi muito importante a ajuda dos irmãos. Muitos irmãos se envolveram nesse processo também, para que ela pudesse ser reconectada no corpo, através do perdão. Isso foi muito, muito bacana. Deus também, logicamente, cuidou do meu coração, a aprender a ter um coração, de fato, pastoral, paternal, né? E aprender a ir atrás também daqueles que se perderam, porque o orgulho da rejeição, ele muitas das vezes fecha o nosso coração. Eu me sentia muito ferido, me sentia muito envergonhado, né? Perder, você se sente rejeitado, né? E muitas vezes você acaba culpando as pessoas, mas você também pode ser parte do problema. E Deus começou a falar muito isso comigo, que eu precisava me humilhar, da minha soberba. E eu via a Pretinha, né? Não tem como chamar de Cláudia, só Pretinha, com um testemunho tremendo, assim, da palavra, ela vivendo a palavra, porque quando alguém te aflige, te agride, mesmo que seja emocionalmente, você trata como inimigo, né? E eu não queria saber da família, né, que a Débora arrumou, eu ficava distante. Só que Pretinha fazia um negócio tremendo, ela me constrangia, porque nas necessidades, não só da Débora, como também junto à família, ela socorria.
Falei, cara, que essa mulher está ficando louca, não é possível. Ela ia lá para ver como é que a Débora estava. Quando eles precisavam de alguma coisa, a falecida mãe do Rafael acabou se tornando uma amiga da Pretinha. Eu achava aquilo, falei, pô, a Pretinha está ficando maluca, não é possível. E aí eu me lembrava de alguns textos, né, que eu entendia que era o que ela estava fazendo, dentro, né, de uma analogia, de uma simbologia. Se teu inimigo tiver fome, faz o quê? Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. E eu comecei a ver um choque de realidade com o evangelho que eu estava vivendo. Talvez achando que era um grande pastorzão, né? Não, eu sou o grande pastorzão, é eu que estou humilhado nessa história. Então, não, Deus tem que ser comigo. E Deus começou a quebrantar meu coração em relação a essa situação. Já estou terminando, em relação, né, ao Rafael. Teve uma situação onde eu fui, uma doideira, porque Rafael trabalhava no posto aqui, aqui em cima, perto do Açaí. E aí meu carro achou de ponteiro acabar a gasolina exatamente aonde? Perto do... Falei, pô, não é possível, cara. E eu com aquela injúria, falei, não vou lá, eu não vou, não quero falar com ele, aquela coisa toda. Mas o ponteiro estava contra mim. Quando eu tentei correr para poder atravessar para ir para outro posto, o ponteiro fez assim, falei, que fúria, Jeová. E aí quando o carro parou, que eu não tinha mais outra coisa a fazer, a não ser estar com ele, porque ele trabalhava lá, né, como frentista e tal, o Espírito Santo falou comigo assim, você pensa que você é melhor do que ele, por quê? Se a minha misericórdia é para todos. No começo desse texto aqui de Lucas, a palavra diz que Jesus recebia pecadores, e isso era um escândalo para aqueles fariseus, né? E quando veio essa bomba dentro do meu coração, eu estacionei o carro perto assim, também não tinha nem como andar também, estacionei o carro perto. Cara, pensa num coração confrontado. Comecei a chorar, e ali naquele momento ali já comecei a ver o Rafael como um filho, e aí eu consegui estacionar perto dele, dei um abração nele, ele todo assustado assim. Falei, cara, quando é que você vai lá em casa para a gente resolver os nossos problemas? Que a Débora já estava grávida e tal, e eles já estavam conversando para se acertar. E aí, cara, eu quero te receber na minha casa, eu quero abraçar você e quero reconectar a nossa vida em nome de Jesus. E a partir disso, logicamente, veio júbilo, veio festa, porque a gente reatou, a gente conversou, a gente se alinhou, se reconectou, veio o batismo da Débora, veio o casamento da Débora e do Rafael, coisa linda demais. Vieram netos maravilhosos. Vai vir mais não, né? Segura aí, né? Vieram netos maravilhosos. E eu ganhei, não perdi uma filha, eu ganhei 2 filhos. O Rafael e a Débora são filhos maravilhosos que compartilham hoje tudo com a gente. Tudo que eles vão fazer. Tudo que eles vão empreender, se vão viajar, se vão fazer alguma coisa, se vai comprar coisa para as crianças, não sei o que, tem hora que ele fala, para, chega, senão você... Eles compartilham tudo, foram filhos maravilhosos que Deus nos restituiu. Glória a Deus. Essa é a história que a gente tem para contar para vocês e dizer que Deus pode fazer também na vida de cada um em nome de Jesus. Amém? Rafael, será que a galera te conhece? Quer ficar em pé aí rapidinho? Aí, ó. Graças a Deus, filhos maravilhosos. Amém? Essa é a história que a gente tem para contar para vocês. Louvado seja Deus. É uma história que Deus tem fortalecido a cada dia. A gente tem visto assim a mão de Deus em todo o tempo. Tivemos algumas lições, né? Já estou terminando aqui para a gente poder orar. Tivemos algumas lições em relação a isso, né? No caso, em relação a namoro, né? É só os jovens atentarem para tempo e modo. Porque de repente você pode ouvir essa história e falar, não pode namorar? Como é que... Não é nada disso. Mas a questão é atentar para tempo e modo.
Também nós entendemos que em tudo Deus tem um propósito, e a gente precisa manter a confiança e firmeza na sua palavra. Deus tem o prazer de usar tudo a seu favor. Uma história como essa, de repente, quando a gente está passando, a gente não entende. E teve um momento na nossa vida que um casal estava passando pela mesma coisa. Já encontramos outros casais, né? E a gente tem compartilhado a fé, compartilhado a esperança. Não existe vara de condão, é você depender de Deus a cada dia, de Deus e da sua fidelidade. Mas a gente compartilha pelo menos aquilo que a gente passou para fortalecer. E teve um tempo tão bacana que nós recebemos a necessidade de um casal ser orientado na mesma coisa que estávamos passando. E os irmãos foram unânimes de que eu e a Débora deveríamos honrá-los, né, com o nosso testemunho. E no dia que ela estava lá, estava conversando com o casal, ela fortalecia mais o casal do que eu. Ela ficava falando: vocês têm que confiar em Deus, vocês têm que ser firmes na ação de vocês como pais, porque ela falou assim, essa frase me marca até hoje. Ela falou assim para eles: tudo que eu ouvi dos meus pais se tornaram ainda mais fortes quando eu estava fora da presença. E ela orientou os pais para que eles fossem firmes. E quando eu vi ela ministrando sobre aquele casal, imagina, né, o zoinho, né? Marejados de água, pela misericórdia de Deus que tem alcançado a nossa casa com a sua fidelidade, amém? E outra coisa interessante é que Deus permite desertos como esse para nos fortalecer, para mostrar o seu amor e mostrar que Ele está sempre conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria ministrar sobre nós aqui nesse lugar. Não sei qual é a canção que os irmãos prepararam, mas eu penso que esse testemunho pode alcançar você que está longe de Deus, ou de repente você ainda não está longe fisicamente, mas no coração você já está com desejo de abandonar a casa, desejo de abandonar seus pais. Acho que essa história, ela na verdade te leva a repensar uma realiança, uma restauração, porque é possível com você dependendo de Deus. Então eu queria que você que está nesse quadro, com uma fuga interior, com crise com seus pais, pudesse repensar. E a gente pudesse orar por você nessa noite. Eu também queria orar por famílias que estão vivendo conflitos. Eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo conflitos, pais com os filhos, filhos com os pais, né? E é uma agonia isso. Às vezes nós chegamos a pensar que não tem solução, mas no Senhor a solução, amém, queridos? Amém? No Senhor a solução. Então eu queria orar também por essas famílias que estão conflitadas, para que você recebesse a oração nessa noite aqui e saísse de fato assim fortalecido, saísse esperançoso, sabe, de que o Senhor, Ele pode restaurar também a tua família e a tua casa. De repente você está ressentido com o teu filho, eu fiquei também muitas das vezes, mas Deus pode mudar o teu coração e colocar um coração mais paternal, pode mudar para um coração mais pastoral, porque os nossos filhos também são ovelhas perdidas que precisam ser resgatados. Então, enquanto ministramos, e você foi tocado por esse testemunho e quer se fortalecer, eu convido você a vir aqui à frente, levantar do seu lugar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, tenha convicção, o Espírito Santo vai fazer uma grande obra na tua casa. Eu também queria, enquanto a gente cantasse, orar por famílias aqui representadas. Se você tem seu filho aqui, né, no contexto da igreja, se você tem seu pai, seu irmão, sua mãe, eu gostaria que vocês também levantassem e viessem à frente. Eu quero orar por vocês, para que sejamos fortes
sejamos famílias unidas, para que de fato possamos expressar o amor de Cristo, atraindo outras famílias para Cristo. Então, no nome de Jesus, quando nós começarmos a cantar, a ministrar a Deus, com o coração em fé, que você possa vir à frente e a gente receber essas orações, amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Então você que está longe de Deus, talvez mesmo aqui, frequentando o contexto da igreja, queria te chamar aqui à frente. Se tem alguém próximo a você que possa te ajudar, você jovem que está passando esses conflitos, desejo de abandonar tudo, pais que estão ressentidos com seus filhos também, quero orar por você, para que você saia daqui dessa noite animado, consolado pelo Espírito Santo. E quero chamar as famílias também. Você que tem sua família aqui no contexto da igreja, seu filho está aqui, seu pai está aqui, seu irmão está aqui, eu quero chamar a um ato profético aqui nessa noite, em nome de Jesus. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Isso, pode vir, vamos. Eu creio que há um bálsamo de Deus aqui para nós. Eu creio que esse testemunho é um refrigério para a nossa alma. Eu sei também que enquanto nós estamos passando por ele, não é fácil. Enquanto estamos passando pelo deserto, eu sei que não é fácil. Mas o Senhor tem a solução que nós não temos. Ele encontra a solução que nós não podemos encontrar. E Ele vai te dar a resposta que você precisa nessa noite. Eu não sei o que você está passando na tua casa, mas eu sei que o Senhor está ouvindo as suas orações. Eu sei que quando você entra no secreto do teu quarto, o Senhor ouve. E é o mesmo Deus que ouve secreto, Ele vai te recompensar, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, levante suas mãos. Levanta suas mãos. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Senhor, contempla, Senhor. Contempla cada situação aqui que está diante de Ti, Senhor. Há pais aqui que já não conseguem nem clamar mais. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ouve, Senhor, aquele que te clama, Senhor. Aquele que te ora, Senhor. Aquele que te pede, Senhor. Derrama um bálsamo, Senhor, sobre as famílias. Vem com o teu bálsamo de cura, Senhor, sobre nós. A restauração de todas as coisas. Restauração de pais aos filhos, filhos aos pais, Senhor, em nome de Jesus. Dê uma palavra de sabedoria aos pais, Senhor, nesse tempo difícil que possivelmente estão vivendo, Senhor. Liberta, Senhor, em nome de Jesus, de todo complexo de rejeição, Senhor. Depois por terra complexo de rejeição, Senhor, em nome de Jesus. Dá um coração pastoral, Senhor. Dá um coração pastoral para alcançar o coração dos filhos. Deus, filhos, compreensão, ó Deus, em relação aos pais, respeito, honra, consideração, Senhor. Torna-nos uma igreja forte, com famílias fortes, Senhor, que podem emudecer o inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Que os lares sejam cheios do Espírito Santo, que a comunicação entre pais e filhos sejam cheios do Espírito Santo, Senhor. Que as conversas em casa sejam cheias do Espírito Santo, Senhor. Que a gente possa dar mais atenção à mesa, Senhor, e à comunhão da mesa, do que as séries de Netflix, Senhor, em nome de Jesus. Que haja um compartilhar da palavra, que haja edificação nas casas, que haja temor do Senhor, que haja respeito, honra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que haja edificação nas casas, Senhor. Aquele que porventura estava afastado de Ti,
que nessa noite possa se reconciliar com o Senhor, possa compreender que o Senhor já preparou o bezerro, já preparou o cordeiro cevado, Senhor, para que haja restituição, para que haja festa, para que haja alegria nas casas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Consolida, Senhor, as nossas famílias e emudeça os nossos inimigos. Em nome de Jesus, a começar pelas nossas casas, Senhor. Que seja um tempo de fato de restauração. Envia a tua restauração nas casas, envia a tua restauração nos lares. Nós que estamos aqui, daqueles que estão nos assistindo, envia a tua restauração, Senhor. Envia a tua restauração. Envia, Senhor, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado, Senhor. Vestes de louvor. Que os pais possam voltar, Senhor, com alegria diante de Ti. Que as famílias possam saltar de alegria diante de Ti. Que seja derramado, Senhor, o gozo do Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo que renova, em nome de Jesus. E volte a alegria do Senhor a reinar em nossas casas e na Tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Se cairmos, sabemos que o Senhor é poderoso para nos levantar, Senhor. Tu és poderoso para vir ao nosso encontro, Senhor. Em nome de Jesus, levanta as famílias nesse tempo, Pai. Fortalece-nos, torna-nos unidos. Quebra as barreiras que impedem a comunicação saudável nas nossas casas, Senhor. Em nome de Jesus. As barreiras que impedem a sinceridade e a verdade nas nossas casas. Que sejamos restaurados. Que sejamos restaurados em nossos lares, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.